Bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Quarta-feira, véspera de feriado. Todo mundo animado? Bora para mais uma leitura de Provérbios em busca da sabedoria, em busca dos ensinamentos, para a gente poder guiar e basar a nossa vida, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E começa assim: o homem que, apesar das admoestações, se obstina, será logo irremediavelmente arruinado. Na outra versão que eu tenho aqui, né, uma versão mais simplificada, fala: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. É aquilo, né, gente? Se conselho fosse bom, não dava, a gente vendia. E infelizmente tem gente que ainda tendo esses sinais, tendo essas luzes, tendo pessoas que servem de sal e luz na vida delas, infelizmente elas não querem ouvir, né? Tem gente na vida que ela só quer saber do seu apoio, ela não quer opinião. Infelizmente o livre-arbítrio é individual e a gente tem que respeitar. Mas nunca deixar de fazer aquela correção fraterna, né? Não é também levar para o lado, ele nunca escuta, ele nunca fala. Vai que um dia ele escuta. Não desiste, né? Principalmente se você convive com pessoas desse tipo, que são muito obstinadas em fazer aquilo que elas querem, não desiste. Vai devagarzinho, faz a correção fraterna, né? Você tá com uma clareza maior do que ela no assunto, então não desiste não. Bora fazer o que a gente veio para fazer nessa terra, tá? Quando dominam os justos, alegra-se o povo. Quando governa o ímpio, o povo geme. Falamos disso ontem, né? Quem ama a sabedoria, alegra o seu pai. O que frequenta as prostitutas dissipa sua fortuna. Ou seja, o filho que ama a sabedoria é o orgulho do pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. O que quer dizer isso, gente? Não é meramente andar com prostitutas. Quem ama a sabedoria, ele vai andar pelo caminho do bem. Ele não vai juntar com pessoas que não têm os mesmos valores e princípios que ele, né? Ele vai ter uma certa facilidade em não desviar do caminho. É isso que ele está querendo dizer. É pela justiça que um rei firma seu país, mas aquele que sobrecarrega com muitos impostos o arruína. Ou seja, espremer o povo, né? O rei, se ele for justo, todo o país ganha. Agora, se for criando muito impostos, vai chegar um momento que a corda estoura, né? Quanto mais você esticar, não tem muito jeito. O homem que adula seu próximo estende redes a seus pés. No delito do ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. Gente, tá falando aqui, né? Quem adula o seu próximo. Gente, não é sobre adular, né? Você não pode ficar bajulando as pessoas. Você tá armando uma armadilha para você mesmo. Porque se você tá tendo clareza de uma determinada situação e tá adulando, você tá indo no caminho contrário, né? E você tá colocando uma armadilha no seu próprio pé. Mas dia menos dia você vai cair nessa armadilha. Porque você não está fazendo o que você foi chamado para fazer. Você está adulando. É sempre aquela coisa, né? A verdade, a mentira, ela tem perna curta. Quando você está fazendo algo que você está atuando numa determinada situação, mais dia menos dia você vai ser pego. Porque você não consegue sustentar uma mentira. Você não consegue sustentar ser ou fingir ser algo que você não é. Tá bom? No delito, o ímpio há um ardil, mas o justo corre alegremente. O justo conhece a causa dos pobres, o ímpio o ignora. Os escarnecedores ateiam fogo na cidade, mas os sábios acalmam o furor. Ou seja, os que zombam de tudo, eles vão querer sempre zombar. Mas aquele que é sábio, ele vai lá e ele acalma, ou seja, ele dissipa a discussão.
Ele vai lá e acaba com aquela discussão. E muitas vezes tem discussões que não vai levar a nada a lugar nenhum, né? Então precisa sempre de uma pessoa sábia, uma pessoa de pulso, para ir lá e meio que colocar a ordem na bagaça, né? Discute um sábio com um tolo, que ele se zangue ou que ele se ria, não terá paz. Ou seja, aqui está falando que quando o sábio discute com um tolo, o que vai acontecer? Só vai causar confusão, vai xingar e não vai adiantar nada. Muitas vezes a gente está no meio da discussão, uma vontade muito grande de ir lá e falar o que a gente pensa. Mas dependendo da pessoa, gente, se ela for tola, melhor se calar. Melhor ter paz do que ter razão. Porque tem gente que só quer saber da sua verdade. Não adianta discutir com essas pessoas. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os homens retos tomam cuidado com a sua vida. O insensato desafoga toda a sua ira, mas o sábio o domina e a recalca. Quando um soberano presta atenção às mentiras, todos os seus servidores tornam-se maus. Ou seja, se um governador dá atenção às mentiras, todos os seus auxiliares vão acabar se tornando pessoas más. Por quê? Porque a pessoa não está governando na verdade. Por isso que fala, né? Se o rei ou o governante é sábio, todo o povo vai usufruir disso. Agora, se ele é uma pessoa tola, o povo padece. Então, é isso que ele está falando aqui de novo. O pobre e o opressor se encontram. É o Senhor que ilumina os olhos de cada um. Ou seja, o que está falando aqui? O pobre e aquele que o explora só tem uma coisa em comum: o Senhor. Deus lhe deu olhos para verem. Então, o que acontece? Mesmo que passe, né, e se encontre o pobre e o opressor, Deus está sempre junto deles. É aquela coisa, né? A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto, sobre o ímpio e sobre o tolo, sobre o sábio e sobre o tolo. A chuva, o sol está para todo mundo. Cabe você decidir qual lado você vai estar, né? Qual caminho você vai seguir. Isso é que é a charada. Um rei que julga com equidade os humildes terá seu trono firmado para sempre. Ou seja, julgamento com igualdade, né? Ele vai ter seu trono firmado para sempre, o trono. Vara e correção dão a sabedoria. Menino abandonado à sua vontade se torna vergonha da mãe. De novo, né, gente? Ele sempre volta nessa tecla e é uma coisa que mais me chama atenção. Porque a gente vê tanto disso nos dias de hoje. Tantas famílias em que os pais, né, o pai e a mãe, não disciplinam e não educam seus filhos. Então, quando eu vejo aqui, vara e correção dão a sabedoria. A criança, né, as crianças e os adolescentes nos dias de hoje, elas estão sendo privadas da sabedoria. A partir do momento que o pai e a mãe decidem não dar correção a essa criança, ela está sendo privada da sabedoria. E isso é muito triste, muito triste. Então vamos pensar nisso, vamos reformular a rota e vamos ver como que a gente consegue recuperar algo, né? Às vezes você tá igual a mim, eu tenho um filho de 24 e um de 16 anos. Eu sempre fui muito durona, sempre fui muito linha dura. E aqui na minha casa meu esposo já é mais tranquilo. Mas ontem mesmo eu estava conversando com ele sobre a importância da disciplina é do pai. A mãe, ela tem que educar, porque a mãe, ela é acionada para aquelas coisas mais corriqueiras. Tira sua roupa do chão, faz isso, tá demorando no chuveiro, a toalha molhada em cima da cama. Como a gente educa nas coisas corriqueiras e é tudo muito repetitivo, na hora de uma disciplina dura, a gente meio que já não tem muito moral com a criança. Então, quem chega e bota limite na coisa e bota disciplina é o esposo. Então, vamos reformular a rota. Ainda é tempo. Explica para o seu filho.
essa correção é para o seu bem, é porque eu te amo, é porque eu estou te treinando para esse mundo, né? Porque não tá fácil. Então não vamos desistir disso não, ainda dá tempo, tá? Quando se multiplicam os ímpios, multiplica-se o crime, mas os justos contemplarão sua queda. Glória a Deus, né? Deus seja louvado por isso, que a gente possa realmente contemplar a queda de todos aqueles que estão no caminho do mal, de todos aqueles que atentam contra a nossa vida, de todos aqueles que oprimem, que atentam contra a vida dos demais. Deus seja louvado por isso. De novo, hein, gente? Olha, corrige teu filho e ele te dará repouso e serás as delícias de tua vida. Por falta de visão, um povo vive sem freios, ditoso o que observa a instrução. Ou seja, de novo ele falando sobre a correção do filho e falando aqui, um país que não tem a orientação de Deus, ou seja, por falta de visão, o que vai acontecer? O povo, vocês vão perecer, né? Por falta de visão, o povo vai viver sem freios. Olha o que a gente está vivendo no dia de hoje. Por falta de visão, o povo vai viver sem freios. Hoje nós estamos numa sociedade tão afastada de Deus, as pessoas estão tão longe de Deus, que cada um faz o que quer e bem entende. Cada um está preocupado com seu umbigo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Aí as pessoas falam, ai, mas Deus abandonou. Não, gente. Quem está abandonando somos nós. A instrução ela tem. Pior, o manual, isso aqui é a história. A história de pessoas que já viveram, já passaram por essa vida. Quando a gente deixa de vir aqui buscar essa instrução, quando a gente deixa de observar isso, não é Deus que esqueceu da gente. É nós que estamos achando que a gente veio nessa vida, que a gente é dono do nosso nariz e que tudo vai ocorrer e acontecer com a força do braço nosso. E é por isso que a sociedade está da forma que está. Deus não abandonou, não. Deus está lá só esperando que dia que esses meus filhos vão se voltar para mim e vão observar os meus ensinamentos. É isso que ele está esperando acontecer. Tá bom? Não é com palavras que se corrige um escravo, porque ele compreende, mas não se atém a elas. Ou seja, é aquilo, né? Quem fala, ao falar, se vê, a pessoa aprende, mas se a pessoa vê você fazendo, o exemplo arrasta, né? Não é só com palavras, faz o que eu falo e não faz, mas não faz o que eu faço, não. É o exemplo que arrasta. Viste um homem precipitado, no falar, há mais esperança no tolo do que nele. Ou seja, há mais esperança no tolo para uma pessoa que fala sem pensar. Quando a pessoa é precipitada no falar, ela não pensa o que ela está falando. Tem coisas que a gente fala, vocês já pararam para pensar que quando você fala, você é a primeira pessoa que está ouvindo. Você é a primeira pessoa a se alimentar daquilo que você está falando. Já parou para pensar nisso? Então, cuidado, né? Vamos pensar, vamos ver se a gente não fala precipitadamente, né? Um escravo mimado, desde sua juventude, acaba por se tornar desobediente. Um homem irascível excita contendas, o colérico acumula as faltas. Ou seja, a pessoa de mau gênio sempre causa problema e discórdia. Orgulho de um homem leva-o à humilhação, mas o humilde de espírito obtém a glória. Né? A importância da humildade. Quem partilha com o ladrão odeia a si mesmo, ouve a maldição e nada denuncia. O que está falando, gente? Companheiro de ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado, e se não disser, Deus vai o amaldiçoar. Quando você está do lado de pessoas que fazem coisas erradas, imagina um momento que você estiver no tribunal e você falar algo que não é verdadeiro. Ou seja, se você falar a verdade,
né, a verdade, Deus vai estar do seu lado e você vai contrariar essa pessoa. E se você falar algo para agradar a pessoa, você está contrariando a Deus. Então, por isso é importante com quem você anda, tá bom? Quem partilha, já passamos essa, né? O temor dos homens prepara um laço, mas quem confia no Senhor permanece seguro. Gente, a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, tá? Muitos buscam o favor de um príncipe, mas é do Senhor que cada homem alcança a justiça. O homem iníquo é dominado pelos justos. O ímpio abomina aquele que anda pelo caminho certo. Claro, né, gente? Quem anda pelo caminho correto sempre vai estar denunciando aquele que não anda. Por isso que ele abomina. Por isso que ele não tolera ver a pessoa que anda no caminho correto. E aí, o que você vai escolher? Andar no caminho correto? Ou você vai ficar preocupado com essas pessoas que estão cheias de mimimi hoje em dia e vai ficar te julgando? Por que que você faz a coisa dessa forma? Por que que você não faz uma trapaça ali? Por que que você vai à igreja? Por que que você só fala a verdade? Por que que você observa as leis? O que que você vai escolher para sua vida? Não é fácil não, tá, gente? Não é fácil. Já diziam os apóstolos, que difícil, Senhor, tudo isso. Ser cristão nesse mundo de hoje é para os fortes. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. É você estar a todo tempo com a certeza de que realmente o Senhor está ao seu lado. Porque Ele sabe como é difícil para a gente, ser humano, em todas as nossas misérias, seguir o caminho, observar as leis e não cair. E ainda que a gente caia, Ele sabe o quão difícil e Ele admira cada vez que a gente se volta e fala: Senhor, perdão, eu te ofendi, eu pequei, eu não observei. Deus, gente, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E isso é o mais importante, tá bom? Um lindo e abençoado dia, compartilha, curte, comenta, transborda essa mensagem para outras pessoas, leva você essa mensagem para outras pessoas, tanta gente precisando de ouvir uma palavra, tanta gente precisando de ouvir uma instrução, tá? Seja sal e luz na vida dos outros. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. E faça a leitura depois com calma, veja o versículo que mais te chama a atenção e ore durante o dia sobre esse versículo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Uma linda e abençoada quarta-feira para todos.